gente conversa. Eu não tô pedindo, eu tô mandando. Se você já ouviu alguma coisa sobre isso ou alguma coisa do tipo, vem comigo que hoje nós vamos falar sobre isso. Essas frases, né, elas são bem próprias das mães e parece, né, que vem no manual personalizado das mães. Parece que elas têm uma sociedade secreta, né? E todas acabam recebendo um manual e acabam falando as mesmas coisas. Então, faz parte, né, da mãe falar esse tipo de coisa. Então, desde já eu quero pedir para você, se você alguma vez na sua vida ouviu esse tipo de coisa, já deixa o like no vídeo. Entendeu? Já dá o joinha aqui embaixo. Se você algum dia usou desse artifício, falou esse tipo de frase, já faz o seguinte, já pega, compartilha esse vídeo lá no grupo da Sociedade Secreta das Mães em Apuros. Entendeu? Então já manda pra lá, porque esse vídeo é exatamente pra você. Então, fato é, todo filho precisa ouvir, nem que seja uma vez na sua vida, esse tipo de coisa. Fato é que todo filho, ele tende a fazer manha na vida por várias vezes, né? Todo filho tem a prática disso e é natural, faz parte do ser humano. Mas, com todo perdão ao pessoal da profissão que eu vou citar agora, mas as mães são as maiores psicólogas e muitas sem formação específica na área. Mas grande parte delas são formadas na linha cognitiva da chinelada. Então, praticamente por toda a vida, né, tanto mães quanto pais são refúgio dos filhos, né? Fato é também que, por mim mesmo, quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa ou quero fazer alguma coisa e eu encontro uma forma de me encontrar com a minha mãe, né, para justamente falar sobre sobre o meu projeto, sobre alguma coisa com ela, né? Às vezes é alguma coisa que ela nunca nem viu na vida, às vezes é coisa que ela não faz a menor ideia como ela poderia me aconselhar e me ajudar, mas mesmo assim ela me ouve. Isso é muito a questão dos pais, de ouvir os filhos, procurar ajudar. É muito dos filhos procurar a ajuda do pai, poder falar alguma coisa, né? Eu vejo também que a Stephanie, ela também faz a mesma coisa com os pais dela. Às vezes ela também procura, né, para falar de alguma coisa que nós já estamos planejando, que nós já estamos bolando e tal. Então é muito próprio dos filhos fazer esse tipo de coisa. Os pais, eles são os maiores influenciadores dos filhos, seja para coisas boas ou seja para coisas ruins. Alguns pais são ótimos exemplos para os filhos, enquanto que outros pais são péssimos exemplos e às vezes não passa simplesmente do exemplo a não ser seguido, né? Então, faz muito parte da família esse tipo de coisa. Mas também os pais, eles sabem a hora certa de que o filho precisa de uma motivação ou precisa simplesmente ser chamado a atenção para que ele possa ir à frente, para que ele possa fazer alguma coisa na vida, né? Então, às vezes é muito próprio dos pais dizerem: anda, vai logo, você já sabe o que fazer, sai daqui. Faz parte. Então, por isso, eu quero ler com você Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Vamos ler comigo.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas. Seja o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito, tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em nosso plano de leitura anual, nós estamos próximos de acabar Deuteronômio. E depois de amanhã, nós entraremos exatamente em Josué, exatamente nesse texto da qual nós lemos agora. Então, refletindo sobre esse texto, tirando algumas coisas interessantes para a minha vida e para a sua vida, né, que eu quero compartilhar o título dessa mensagem, que é Engole o choro agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. O livro de Josué, ele começa em silêncio. Somente Deus fala. Nós temos o primeiro versículo, que é um versículo de introdução, mas logo em seguida, o versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é somente Deus falando. É um pouco diferente daquilo que nós podemos ver de outros exemplos da Escritura. Por exemplo, Deus fala e Adão responde, e aí eles conversam. Deus fala, Abraão responde, então há um diálogo. Moisés fala e Deus fala e Moisés responde, então acontece um diálogo. Deus fala e Samuel responde. E assim por diante, vários exemplos, mas nesse caso aqui, somente Deus fala e Josué está em silêncio. É interessante pensar que quando nós nos calamos, então Deus fala. Atualmente, estamos cercados por distrações, preocupações, e é difícil ouvir a voz de Deus nesses momentos. Às vezes é preciso ouvir a voz de Deus, mas também, ou melhor, às vezes é preciso se retirar para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar. Às vezes é preciso estar a sós com Ele. E isso não é argumento para a solidão. Veja bem, isso não é argumento para a solidão. Solidão, ela é imposta a nós e vem como algo estranho. Mas a proposta aqui é uma solitude. Solitude é quando nos retiramos em silêncio para ouvir Deus falar. A solitude é um estado da qual nós nos encontramos de se afastar dos barulhos, dos ruídos que estão nos envolvendo, para que possamos ouvir somente a Deus. O texto não deixa isso claro, mas mostra nas entrelinhas. E é necessário silenciar não somente a nossa voz, mas silenciar a nossa mente para ouvir a Deus.
né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer com você, engole o choro. Eu continuo sendo Deus. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus está falando para Josué nesse momento: olha, meu querido, olha, meu filho, engole o choro e passa esse momento, porque Moisés está morto. Você agora é o líder, você está na frente. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo para Josué: eu continuo sendo Deus. Aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei, isso ainda tem que se cumprir. Isso ainda vai à frente. Josué, ele herda a liderança de Moisés. Josué, é muito interessante a história dele, porque ele é aquele que não se aparta da tenda do encontro, enquanto todo o povo ficava na sua tenda, e Moisés iria encontrar com Deus para conversar face a face na tenda. Ele ficava junto de Moisés, ainda que ele não entrasse, ele ficava à porta. No monte, quando o povo está lá na base do monte e faz um bezerro de ouro, Josué não está lá no meio do povo, porque ele está no monte esperando com que Moisés desça com as tábuas da lei, as tábuas do mandamento. Em determinado momento, quando é enviado os 10 espias, os 12 espias para olhar a terra, 10 espias falam que não será possível adquirir a terra, mas Josué, ele se posiciona juntamente com Caleb e ele diz que é possível conquistar a terra. Então Josué, ele já vem demonstrando algo diferente e ele agora se torna o líder de Israel e ele precisa administrar 3 coisas. Primeiro, perdas. Deus fala a Josué: Moisés está morto. Em outras palavras, ele está dizendo que a promessa da terra prometida não estava vinculada a Moisés, mas sim a ele mesmo, o Senhor. A promessa que Deus fez não estava atrelada a qualquer pessoa, mas a sua própria palavra. E ele continua dizendo: pois você e todo esse povo, preparem-se e atravessem o rio. Atravessem o rio. Moisés era um grande líder. Moisés era uma referência para o povo. E nessa hora, talvez a hora mais importante, é a hora que Moisés não está e é a hora que isso é passado a Josué. Então eles terão confrontos. Josué se torna a referência para o povo. E a sua referência pessoal deveria ser o Senhor. Então, Josué, como líder, ele precisa lidar com as perdas. Segundo, são os obstáculos. Deus fala para Josué: agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Não havia a opção de retorno, não havia como dar meia volta, não tinha como pegar a alça de saída, né, e continuar no deserto. O comandante, o general da tropa, disse: marche. Em outras palavras, mete marcha, Josué, manda ver, atravessa o rio e vai embora, né? Então, Josué tinha que lidar com perdas, tinha que lidar com obstáculos, por exemplo, o rio a ser passado. E terceiro, Josué precisava lidar com as impossibilidades. Né? É conhecimento de praticamente todos nós, é conhecimento mundial, aquela musiquinha: vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Então o que acontece? O texto ainda não trata disso, mas nós sabemos que Josué, ele chegaria num momento que teria uma barreira intransponível, uma barreira impossível de se passar, que era a muralha de
Jericó. E mesmo assim, Deus ele faz com que aconteça essas coisas. Então, a liderança precisa lidar com perdas, obstáculos e impossibilidades. Esse é o momento em que Josué tem que assumir a sua posição diante da nação. Os olhos da nação estavam voltados para ele. Ele precisava estar com os olhos voltados para Deus, para cumprir a missão. Então Josué precisava assumir a sua posição para cumprir a sua missão. Nós precisamos assumir a nossa posição como maridos, como pais, como esposas, como mães, como filhos, sobretudo como vocacionados por Deus para sermos embaixadores do reino onde nós estivermos. É interessante que tanto o livro quanto o filme Crônicas de Nárnia mostra quando iria acontecer as batalhas, o rei, que eu esqueci o nome do rei agora, o rei Pedro, ele gritava à frente do povo por Nárnia e por Aslan. Na trama, Nárnia representava o reino de Deus e Aslan representa o próprio Cristo. Imagino Josué falando à frente do povo de Israel, gritando por Israel e por Jeová. E hoje eu e você precisamos estar à frente da nossa família, precisamos estar à frente daqueles que estão começando a ter conhecimento das Escrituras, aqueles que estão começando a ter conhecimento de Deus. Nós precisamos estar como líderes do povo de Deus e precisamos gritar à frente do povo pelo reino e pelo Cristo. Precisamos assumir a nossa posição e cumprir a nossa missão, pois Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mesmo diante de um caos político, mesmo diante de uma crise, mesmo diante das adversidades da vida, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom e continua sendo Deus. Moisés está morto. A minha promessa continua. Eu continuo sendo Deus, Josué. É isso que ele diz para ele. Então, em primeiro lugar, Deus diz: engole o choro, Josué. Eu continuo sendo Deus. Em segundo lugar, Deus diz: engole o choro, Josué. As minhas promessas continuam de pé. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, que tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, longe dos ruídos, longe dos barulhos, longe das preocupações, o momento de solitude com Deus, Josué pôde ouvir a Deus: como prometi a vocês, darei a vocês.
Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Prometi sob juramento aos seus antepassados, entre outras palavras. As minhas promessas continuam de pé e é isso que Deus está falando para Josué e é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Em nosso momento de solitude, nós podemos ouvir Deus dizendo que as promessas dele estão de pé em nossa vida. Ele ainda irá cumprir o que precisa ser cumprido. Deus não volta atrás. Josué, precisa tomar posse da promessa de Deus e ele precisava se apegar à lei, ele precisava se apegar aos estatutos deixados por Moisés. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Nós precisamos nos apegar à Escritura, à Bíblia, e isso precisa ser feito de três formas. Então, primeiro, nós precisamos nos apegar à Escritura de forma pessoal. Veja, Deus fala a Josué sempre no pessoal, para que ele tivesse o cuidado com a lei, para que ele meditasse, para que ele cumprisse e para que ele pudesse então prosperar o seu caminho. Era necessário que Josué ele tivesse esse cuidado. As promessas estão vinculadas à palavra, por isso nós precisamos nos apegar à palavra de forma pessoal. O que está aqui é para mim, tanto a parte boa quanto a parte que não me agrada tanto. Seja você pai, filho, mãe, esposa, seja você pastor, patrão, empregado, seja lá qual for, eu e você precisamos nos apegar à Escritura de uma forma pessoal. E nós precisamos também nos apegar à Escritura de uma forma integral. Ou seja, tem que obedecer toda a Escritura, tem que obedecer toda a palavra, tem que obedecer toda a lei. Era o que Josué tinha que fazer, é o que Deus fala para ele. Obedeça toda a lei. Josué deveria obedecer tudo isso. E nós precisamos obedecer toda a palavra. Nós temos aqui todo um manual. A obediência a isso, o que Deus está nos falando, ela tem que ser total, imediata e, melhor, com alegria. Nós devemos obedecer de forma total, imediata e com alegria, ou seja, de forma integral. Deus nos conforta, mas também nos confronta, né? Então, nós precisamos nos apegar à Escritura de uma forma da qual não é somente aquilo que nos agrada, não é somente a promessa, mas também é a correção. E em terceiro lugar, nós precisamos nos apegar à palavra de forma corajosa. Deus fala a Josué: seja forte e corajoso, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, medite nela dia e noite. E veja o que Deus fala: não olhe para a direita e nem para a esquerda. Meu querido, esquece tudo isso que você está ouvindo por aí, esquece esse lance, esquece se envergar para a direita, esquece se envergar para a esquerda, se envergue para Cristo, se envergue para o caminho de Deus. Isso é o mais importante, é meditar na palavra dia e noite. A palavra é como uma espada e ela nos corta, ela tira de nós tudo aquilo que precisa ser retirado. A grande verdade é que somos grandes obras inacabadas. Precisamos ser corajosos, até nos momentos em que obedecer a palavra de Deus parece ser loucura diante daqueles que estão à nossa volta. Então somos obras inacabadas e precisamos meditar dia e noite. Meditar dia e noite. Então nós precisamos, as promessas de Deus continuam de pé e nós precisamos nos apegar à Escritura de forma pessoal,
integral e corajosa. Em terceiro lugar, engole o choro. Mas a minha presença é o que te faz diferença. A minha presença é a diferença na sua vida. É o que Deus está falando para Josué. E veja o versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A presença de Moisés era importante, mas a presença de Deus era determinante. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. O texto não diz, mas o que tudo indica, Josué estava meio que borocochô. Josué estava meio tristonho, ele estava meio abatido, ele estava meio triste, por algumas razões. Talvez a gente possa entender então porque somente Deus fala. Então essa entonação é como se fosse um puxão de orelha, mas assim também como uma motivação. Tanto é que Deus fala 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. Por 3 vezes ele fala que Josué será bem sucedido, e por 2 vezes ele fala que Josué não será abandonado. Melhor que a presença de Moisés, Josué poderia contar com a presença de Deus. E o Deus que não abandonaria, o Deus que não o deixaria, e o Deus que faria dele forte e corajoso. Talvez Josué nesse momento ele está passando por uma crise. É o momento em que Moisés deixou a equipe, Moisés já não está mais e Josué tem que assumir a liderança, Josué tem que assumir a dianteira. Então é possível que ele tenha passado por um momento de crise. Algo semelhante a isso nós podemos ver no profeta Elias. O profeta Elias, ele acaba de derrubar os profetas de Baal, ele acaba de enfrentar, digamos assim, a grande liderança da nação no momento, e ele procura se esconder, ele vai para a caverna. Então, é natural passar por momentos de crise, mas assim como Elias, Josué, ele também ouve a Deus no seu momento de solitude. No momento do silêncio. A presença de Deus é o que realmente diante das situações de perda e mesmo diante dos obstáculos que nós podemos enfrentar. A presença de Deus é o que realmente nós precisamos, mesmo diante dos momentos de situações de perda, dos obstáculos que nós podemos enfrentar, das situações que nos pareçam impossíveis. Nosso Deus continua sendo Deus. As suas promessas continuam de pé. Mas para isso precisamos aplicar a palavra de Deus de uma forma pessoal, de uma forma integral e de uma forma corajosa. E então nós temos a segurança em Cristo pela sua palavra. Não importa se estamos em momentos de crise, não importa se estamos em um estado de calamidade, não importa se temos um ótimo presidente ou não, não importa se na dança dos ministérios acontece muita mudança entre os ministros, não importa se no governo as coisas estão difíceis e há muitas trocas, não importa se enfrentamos uma batalha sanitária por causa de um vírus que é silencioso e invisível, não importa se daqui para frente não importa o que vai acontecer daqui para frente, mas o que importa é que estejamos firmados na palavra de Deus, como é a instrução para Josué. Nós precisamos estar firmados nessa palavra. E no momento como esse, em que nós ouvimos muitas notícias,
nós assistimos muitas lives, nós ouvimos muitas coisas. É preciso nos retirarmos para ouvirmos o que Deus tem a dizer. E o que Ele tem a dizer para nós. Seja forte e corajoso. Eu estou com você. Minha promessa ainda está de pé. Eu não te abandonarei e nem vou te abandonar. O mundo mudou nesse tempo de quarentena. As coisas já não são iguais. E talvez elas nunca voltem a ser, muito provavelmente não voltarão a ser iguais. Então é preciso a mudança, é preciso a renovação. Muita coisa nova já está acontecendo nesse período e muita coisa vai acontecer pós-período. Muitas profissões deixarão de existir, novas profissões passarão a existir e nós precisamos ser fortes e corajosos para enfrentar as mudanças que o mundo está passando. E por mais que possam haver mudanças, isso eu quero deixar bem claro para você, a palavra de Deus, as promessas de Deus permanecem inalteradas, permanecem imutáveis. A palavra de Deus, ela não muda. O nosso Deus, ele não muda, as promessas não mudam. Nós precisamos nos adaptar à realidade que está à nossa frente, mas nós estamos seguros de que isso aqui não muda nunca. Estamos à porta de retornarmos à nossa vida, e mesmo que seja com algumas restrições, mas o que Deus nos diz hoje é: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. E é assim que eu quero terminar essa meditação aqui. Você precisa sair e ter esse momento de solitude que Josué teve com Deus. E mesmo assim, ouça Deus falando com você. Ouça a voz de Deus. Afie seus ouvidos para entender a voz de Deus. E aquilo que você ouvir de Deus, com certeza, estará em conformidade com aquilo que está aqui. É isso que eu e você precisamos nesse momento. Nesse desafio que está à nossa frente. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus abençoe, uma ótima semana.